Olá pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um dia do nosso curso. Ontem nós falamos a respeito da regulamentação legal. Nós citamos a questão da NR11, falamos sobre NR12 e a NR18. Dentro dessas três NRs nós vimos situações de o que ser feito para que eu possa ser um operador. O curso específico dentro da NR11, a situação de ter um crachá quando eu estiver trabalhando, a NR12 falando a respeito no caso da capacitação, habilitação e autorização dos profissionais para a operação de equipamentos, e a NR18 citando a respeito também de que o curso só tem validade mediante a administração de um profissional habilitado. E o que quer dizer? Vamos relembrar um pouco essa questão da habilitação. É muito importante que você verifique que esse profissional tenha que ter registros tanto no Ministério do Trabalho quanto no CREA. Isso é muito importante. Então fique atento ao seu certificado. Agora nós vamos falar sobre os tipos e características das empilhadeiras. Nós vamos conhecer um pouco do equipamento e nós vamos entender como eu posso escolher um equipamento. A primeira coisa a se entender é como eu posso diferenciar uma empilhadeira. A parte mais simples para isso é observar qual é a fonte de energia dessa máquina. Nós temos máquinas manuais, máquinas a combustão, que aí eu tenho a diesel, a gasolina e a gás, e a máquina elétrica. Em todos esses equipamentos existe a operação do equipamento, seja ele frontal ou de outra forma, como pode ser de um modelo lateral. A empilhadeira manual, que muitas pessoas às vezes desconhecem, é o que nós chamamos de mulinha. É um equipamento que pode chegar até 2 metros de altura e somente com movimentos manuais, como se fosse um macaco hidráulico, fazendo movimentos como se fosse subir mesmo um macaco, e movimentação somente manual. A empilhadeira a diesel é a empilhadeira que mais polui o meio ambiente. Por isso, não vemos muito desse modelo. A empilhadeira a gasolina polui um pouco menos do que a diesel. O fator que influencia de não vermos muitos equipamentos a gasolina hoje é o custo do combustível. A empilhadeira a gás é a que mais se vê no mercado, pois a combustão dela é mais perfeita do que o modelo a diesel ou a gasolina. E a empilhadeira elétrica. Esse modelo normalmente é utilizado em ambientes fechados, como galpões, supermercados, empresas de armazenamento de alimentos e também farmacêuticos. A empilhadeira elétrica é muito utilizada nesses meios, principalmente pelo quesito da poluição, que não existe, pelo fato de não haver combustão. Mas existe um outro risco relacionado, a questão de um curto-circuito que pode ser gerado mediante o conjunto de baterias do equipamento. A empilhadeira elétrica, ao estar ligada, não emite nenhum ruído, nenhum barulho. Normalmente, os demais equipamentos que citamos, a empilhadeira a diesel, gasolina ou a gás, normalmente emite ruídos acima de 110 decibéis. Já a empilhadeira elétrica não possui nenhum ruído ao estar ligada. Ela só emite ruídos ao momento que ela começa a subir a sua torre. Algo que nós vamos ver durante esse curso. Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora uma imagem de um equipamento. E assim eu vou explicar através dele algumas partes do equipamento. A melhor forma de entendermos isso é na prática, que nós iremos realizar no sábado. Mas fique atento agora a essa imagem. Nós podemos ver no equipamento a parte dos garfos, iniciando pela parte frontal. Nós temos os garfos. Nós temos a barra de proteção ou de contenção, que é para proteger tanto a torre e também o cilindro interno dessa torre. Nós temos a torre ou coluna de elevação, que faz toda a movimentação com as cargas. Temos também
os cilindros de inclinação, não dá para ver nessa imagem direito, mas nós vamos observá-los no sábado. Nós temos a parte, no caso, das rodas dianteiras, que são as rodas de tração do equipamento. Nós temos o posto do operador, onde nós temos, no caso, a parte de proteção do operador, conhecida e chamada também como ROPS ou FOPS, que é um sistema anti-esmagamento. No posto do operador, nós vamos ter as alavancas de movimentação para subir, descer, alavancas de inclinação para frente, para trás e a alavanca de movimentação para um lado e para o outro. Nós temos aí algumas informações no painel, como situações no caso, a respeito de líquido arrefecedor, radiador, questões relacionadas também do filtro de ar, questões de bateria, combustível desse equipamento. Possivelmente, se for um equipamento de modelo Clark, nós teremos no caso uma alavanca debaixo do volante para movimentação do equipamento, frente, neutro e ré. Caso seja um modelo da Hyster, que normalmente utiliza o que a gente chama de um pedal monotrol, nós teremos um pedal vermelho grande no equipamento, onde tem uma seta para frente e uma seta para trás. Eu piso nessa seta para frente e aperto, a máquina anda para frente. Eu piso na seta para trás e aperto, a máquina anda para trás. Na parte de trás desse equipamento, nós vamos ter o que nós chamamos de contrapeso e, dependendo do modelo do equipamento, possivelmente uma botija de gás. Nós temos um material, no caso, de rodas traseiras, que são as minhas rodas direcionais. Então, fique atento, principalmente durante a nossa aula prática, nas movimentações que iremos realizar com esse equipamento. Alguns tipos de equipamentos que existem são o equipamento, no caso, frontal, que é o que a gente mais vê no mercado, empilhadeiras, no caso, a gás. Nós temos, no caso, equipamentos laterais, que são equipamentos, no caso, que normalmente o posto do operador é de lado. E a parte frontal dele fica para uma lateral ou outra do seu corpo. Tá? Nós temos equipamentos também que são situações de alguns tipos que funcionam para certos tipos de serviço, utilizados, no caso, por exemplo, na situação de movimentação de toras de madeira. Que é empilhadeira lateral também. Então, bate. E nós temos alguns modelos, no caso de empilhadeira, que são conhecidas como empilhadeiras de patolas, onde o posto do operador é em pé. A pessoa trabalha em pé o tempo todo movimentando essa empilhadeira. Você já viu algum modelo desse? Pessoal, agora vocês vão ver um vídeo a respeito da parte hidráulica, onde vai mostrar como é a parte hidráulica dentro de um equipamento. Não especificamente da empilhadeira, mas como um todo. Mas vale lembrar, esse vídeo vai mostrar diversas situações do que acontece com o óleo hidráulico dentro do equipamento. Mesmo que não seja para a empilhadeira, o funcionamento é o mesmo na empilhadeira. Então fiquem atentos e observem todas as informações. Para a execução de muitos trabalhos são necessárias grandes forças. A energia necessária para tais instalações e máquinas em geral é fornecida por motores. Tal energia gerada pelo grupo de acionamento muitas vezes não é apropriada para acionar diretamente os componentes de trabalho. Por exemplo, neste caso, o eixo de acionamento do motor diesel não pode movimentar diretamente o basculador. Nem tampouco um motor elétrico mover a esta prensa. Portanto, a energia deve ser transformada e posteriormente conduzida ao local onde será executado o trabalho.
A hidráulica, por exemplo, é responsável pela transmissão de forças e pelo comando de movimentos, aproveitando-se de uma série de propriedades físicas dos líquidos. Aqui a principal vantagem da hidráulica. Pode-se transmitir forças muito grandes com precisão, como no caso desta prensa. Acionamentos hidráulicos proporcionam uma boa relação peso-potência, uma vantagem nas instalações móveis. Portanto, pode-se posicionar com exatidão, o que é muito importante no caso de elevadores. Assim, pode-se determinar com exatidão as paradas do elevador. Movimentos produzidos por sistemas hidráulicos são uniformes. Além disso, as velocidades podem ser variadas. No caso desta serra mecânica, o avanço é mais lento do que o retorno. Instalações hidráulicas permitem a elevação de grandes cargas. Isto, por exemplo, é importante no funcionamento de plataformas elevatórias. Neste caso, pode-se proteger o sistema contra sobrecargas de forma simples e eficiente. Dependendo das áreas de utilização, distinguem-se duas formas. A hidráulica estacionária é aplicada, geralmente, em instalações e máquinas de uso industrial. A hidráulica móvel é utilizada em máquinas de construção, veículos e aviões. As leis físicas, porém, são iguais para as duas aplicações. O fluido hidráulico tem várias funções. Primeira, deve transmitir energia de pressão. Segunda, assume a lubrificação de partes móveis das instalações e protege as peças metálicas contra a corrosão. Terceira, deve eliminar o calor gerado pelo atrito do fluxo de óleo nas instalações hidráulicas. Quarta, deve arrastar as partículas metálicas resultantes da abrasão entre as partes móveis dos elementos hidráulicos e depositá-las num filtro apropriado. Quinta, os líquidos têm diversas propriedades que devem ser observadas durante sua aplicação como fluidos hidráulicos. A água é um líquido que possui viscosidade muito baixa. Não oferece nenhuma proteção contra a corrosão e apresenta poucas propriedades lubrificantes. Por isso, normalmente não é utilizada como fluido hidráulico. Em geral, encontramos nas instalações hidráulicas óleos minerais e sintéticos. São óleos de baixa viscosidade. Neste caso, temos um óleo de alta viscosidade. Em outras palavras, um óleo grosso. Aditivos podem alterar as propriedades físicas de óleos hidráulicos, tornando-os adaptáveis às mais variadas condições de utilização. A propósito, os óleos hidráulicos, diferentemente do ar, são pouco compressíveis, 7% do volume aproximadamente. Este é mais um motivo para obtermos grande precisão nos movimentos realizados por equipamentos hidráulicos. A pressão é determinante para a força de trabalho num sistema hidráulico. Ocorre
ocorre quando uma força atua sobre determinada área. A fórmula é pressão P igual força F dividida pela área A. Se uma pressão atuar sobre um líquido que se encontra num sistema fechado, haverá então a mesma pressão em cada ponto do sistema, ou em outras palavras, o líquido está em todos os pontos sob a mesma pressão. Este fenômeno foi descoberto por Blaise Pascal no século XVII e está formulado na lei de Pascal. Isto pode ser constatado nesta experiência. Em todos os tubinhos encontramos a mesma pressão, visível através do nível do líquido. Na prática, isto significa que a força que atua num ponto do sistema hidráulico pode ser aproveitada em outro ponto, uma vez que a pressão propaga-se de forma regular. O valor da vazão é decisivo para a velocidade de trabalho nas instalações hidráulicas. É a quantidade de líquido que percorre uma tubulação durante a unidade de tempo. Podemos expressá-la numa equação. Vazão Q igual volume V dividido pelo tempo T. Se necessitamos de 10 segundos para encher um recipiente de 2 litros, a vazão é de 12 litros por minuto, ou 0,2 litros por segundo. Supondo que neste caso a vazão seja de 2 litros por minuto e o volume no lado do êmbolo do cilindro seja de 160 centímetros cúbicos. Demoraria então aproximadamente 5 segundos para preenchermos o interior do cilindro com o fluido hidráulico e o êmbolo completar o curso de avanço. Tendo-se uma vazão de 4 litros por minuto, o êmbolo avançará com velocidade dobrada. Portanto, concluímos que variações da vazão influenciam na velocidade de trabalho dos acionamentos hidráulicos. Já vimos que no sistema hidráulico fechado podemos transmitir uma força. Em caso de duas áreas de atuação iguais, isto é, com diâmetros iguais de êmbolos, a força ativa à esquerda é igual à da direita. Com pesos iguais, temos um equilíbrio de forças no caso do nosso teste. Porém, sendo a relação das áreas dos êmbolos 1/3, necessitamos triplicar a carga do lado direito, para deste modo mantermos o equilíbrio do sistema. Portanto, num sistema hidráulico, a força pode ser dividida ou multiplicada. O mesmo conceito aplica-se para o curso. Temos aqui, nos dois cilindros, as mesmas áreas de êmbolos. Descendo o êmbolo esquerdo até um certo ponto, o êmbolo direito sobe pelo mesmo valor. Tendo o êmbolo direito, porém, uma área 3 vezes maior que o esquerdo, este último percorrerá apenas 1/3 do curso percorrido pelo cilindro esquerdo. Desta forma, podem ser movidas grandes massas com um esforço relativamente pequeno, como no caso deste macaco hidráulico. Num lado, força pequena e curso grande, e no lado oposto, carga grande e curso pequeno. Também a pressão pode ser multiplicada em sistemas hidráulicos. Nosso exemplo mostra uma pressão de 50 bar exercida sobre o lado esquerdo do cilindro. Isto resulta numa força que naturalmente também atua no lado direito. Porém, só temos a metade da área do êmbolo, o que resultará em aproximadamente o dobro da pressão na câmara direita, isto é, 90 bar.
Na prática, a relação de transmissão da pressão somente é aplicada quando necessita-se de pressões altas em pontos isolados, por exemplo, no caso deste cilindro. Desta forma, os custos elevados da instalação de alta pressão podem ser eliminados. Dentro de uma instalação hidráulica, há pontos com diferentes seções transversais. Uma vez que existe por toda a parte a mesma vazão, a velocidade do fluido é maior nos pontos mais estreitos. Em casos onde a velocidade do fluxo está abaixo de 6 metros por segundo, o líquido escoa de forma constante, sendo mais rápido no meio do que nas paredes do tubo. A isto chama-se fluxo laminar. No ponto de estreitamento da seção transversal do tubo, denominado estrangulamento, aumenta a velocidade do fluxo. Isto provoca turbulência e queda na pressão. Quanto maior a velocidade do fluxo, menor a pressão. Nosso teste demonstra tal conceito com clareza. No tubinho do meio, acima do ponto de estreitamento, a coluna de água está mais baixa, portanto, aqui há menor pressão. Em casos extremos, a pressão pode cair tanto que ocorre uma depressão. Então, forma-se bolhas de ar que se desprendem do óleo hidráulico. Ao passarem por um estreitamento, tais bolhas estouram, arrancando partículas minúsculas do material no ponto de passagem. Este efeito é denominado cavitação e ocasiona fadiga e danos ao material. Na prática, tal fenômeno ocorre principalmente em superfícies rebaixadas nos componentes e em flancos internos nas válvulas, sempre onde os pontos de estreitamento são mais acentuados. Quando as bolhas de ar são comprimidas, ocorre elevação da temperatura ultrapassando 830 graus Celsius, o que pode provocar uma autoignição, como no caso do motor a diesel. Isto produz pequenas ondas de choque no sistema e causa o envelhecimento precoce do óleo hidráulico. O dimensionamento correto do sistema hidráulico elimina tais ocorrências negativas. Um sistema hidráulico recebe sua energia de uma fonte externa. No caso deste macaco hidráulico, tal fonte de energia seria o homem. Ou um motor elétrico, como no caso desta plataforma. Seguimos com o exemplo da plataforma elevatória. A energia de um motor elétrico é transformada em energia hidráulica através de uma bomba de engrenagens. O meio de transporte para esta energia é o óleo hidráulico. O elemento de trabalho nesta plataforma é o êmbolo de um cilindro hidráulico. Para que tudo isto funcione, o sistema hidráulico necessita de um conjunto denominado sistema de comando e controle, que consiste de válvulas de diversos tipos e funções. No caso desta instalação, podemos reconhecer facilmente o grupo de acionamento, o sistema de comando e controle e o sistema de atuação. No grupo de acionamento, a energia mecânica é transformada em energia hidráulica e o fluido hidráulico é armazenado. Suas partes principais são o motor de acionamento, válvula de segurança, reservatório de óleo e a bomba. Esta é uma bomba de engrenagem. Ela produz um fluxo contínuo de óleo e funciona da seguinte forma. A câmara de sucção está ligada ao reservatório de óleo. Quando as duas engrenagens giram, há um aumento do volume da câmara toda vez que um dente sair do engrenamento. Com isso, ocorre uma depressão que provoca a sucção do óleo que está no reservatório.
Desta forma, o óleo é conduzido à câmara de pressão encerrada entre os dentes da engrenagem e a parede da bomba. Os dentes engrenando entre si evitam que o óleo retorne da câmara de pressão para a de sucção. Agora o óleo sai da câmara de pressão e entra na tubulação. Ao colocarmos uma resistência contra o fluxo de óleo, como por exemplo o atrito nas tubulações, ou no caso de nossa plataforma elevatória através de uma carga, forma-se uma pressão hidráulica. Quando a pressão for maior do que a resistência oferecida pela carga, o êmbolo começa a avançar até alcançar o final do curso. Como a bomba continua a fornecer óleo ao sistema, haverá um aumento de pressão, com consequente risco de acidentes. Rompe-se a tubulação e componentes como bomba ou cilindro podem ser danificados. Para que isto não aconteça, existe uma válvula limitadora de pressão que está ajustada à pressão máxima da bomba. Esta somente se abre quando a pressão máxima for alcançada, permitindo que o óleo retorne para o reservatório. O grupo de acionamento é complementado por um manômetro. Esta bomba de engrenagem produz uma vazão constante ou fixa. O reservatório de óleo de um sistema hidráulico tem várias funções. Primeiro, ele armazena o óleo que será fornecido para o sistema e recebe o óleo sem pressão da tubulação de retorno. No reservatório, o óleo é resfriado e partículas resultantes de desgaste, bem como água e ar, são eliminados. Para que o tempo de permanência do óleo seja suficiente, o reservatório deve ter uma capacidade volumétrica adequada. Antes do óleo sair do reservatório e retornar ao sistema, ele passa por um filtro, onde eventuais impurezas existentes são retidas. Aproximadamente 80% dos defeitos encontrados nas instalações hidráulicas são causados por impurezas no óleo. Portanto, é importante trocar o filtro nos intervalos recomendados pelo fabricante. A propósito, os filtros podem ser instalados na tubulação de sucção, de pressão ou de retorno. Existem atuadores hidráulicos que transformam energia hidráulica em movimentos lineares. São os cilindros. Atuadores rotativos, ou também denominados motores hidráulicos, produzem um movimento giratório. Analisemos os cilindros hidráulicos. Cilindro de simples ação. Este é um cilindro de simples ação com sua simbologia. Ele tem apenas uma conexão de trabalho. É assim que ele opera. Quando o óleo afluir para a câmara traseira, gera-se uma pressão de trabalho e o êmbolo avança. Este cilindro exerce força em apenas uma direção. Mesmo reduzindo-se a pressão do óleo, nada acontecerá. O êmbolo é recolhido somente quando uma força externa atua. A propósito, o êmbolo não veda 100% as câmaras dos cilindros. Por isso, com o tempo, vaza um pouco de óleo para a câmara sem pressão. Este óleo retorna através de um dreno ligado ao reservatório. Aqui nós vemos um cilindro de simples ação em uma mesa elevatória de tesouras. O retorno ocorre por força externa, isto é, através do peso da plataforma. Mas também existem cilindros de simples ação com retorno por força de mola. Este cilindro, por ocasião do avanço, produz uma compressão na mola e retorna por ação da mesma.
O cilindro de simples ação nesta mesa elevatória de tesouras é um cilindro de construção especial. Aqui o êmbolo também executa a função de haste. Esta construção é extremamente resistente à torção, portanto apropriado para mover grandes cargas. Por isso é comum utilizar-se estes cilindros em plataformas elevatórias. O cilindro de dupla ação. O cilindro de dupla ação é reconhecido por suas duas conexões de trabalho. Ele funciona da seguinte forma. A entrada do óleo pressurizado pode ocorrer em ambos os lados através das conexões, tanto para o avanço como para retorno. Ele, portanto, pode executar força nos dois sentidos, isto é, avançar e retornar. O retorno do cilindro é mais rápido do que o avanço. O que provoca este fato? Aqui nós vemos o motivo. O volume do lado da haste é menor. Isto porque a área de atuação do êmbolo é reduzida pela área da haste. Pessoal, e quais são os critérios para a gente selecionar um equipamento da melhor forma possível? Nós vamos falar sobre isso agora. E o primeiro critério é a gente entender qual é a função desse equipamento. É muito simples, transportar cargas. Mas quais são os tipos de cargas existentes? Nós temos cargas a granel, embalada, diversas e especiais. Um tipo dessas cargas que a empilhadeira não conseguia transportar é a carga a granel, pois antes era necessário a carroceria de um veículo para transportar areia, pedra, brita e outros tipos, como grãos e demais. Hoje é utilizado o que nós chamamos de Big Bag para conseguir transportar, no caso, grãos, pedra, areia, brita com a empilhadeira. Na situação das cargas embaladas, muitas vezes ela é colocada em caixas, feixes ou fardos para serem transportadas. As diversas, muitas vezes, podem ser transportadas de forma individual. E as cargas especiais são aquelas que, por algum motivo específico, precisa de um cuidado maior, sendo como uma embalagem, uma situação de um rótulo ou até mesmo um cuidado maior na hora do transporte. Critérios para que a gente possa selecionar um equipamento dentro de um ambiente. O primeiro deles é o solo. Como esse solo se encontra? Ele foi preparado para suportar o peso de um equipamento? Ele se encontra adequado ao modelo de equipamento com o qual eu tenho? Pois nós possuímos equipamentos que têm roda pneumática a ar ou maciça. Se eu tenho um terreno que não foi tratado para suportar o peso de uma empilhadeira e também ele não possui nivelamento, sendo no caso com buracos, pedras ou outros, eu não posso utilizar um equipamento com pneu maciço nesse terreno. O pneu maciço é muito utilizado em pisos totalmente preparados e tratados, normalmente dentro de supermercados e outros tipos de empresas que possuem esse piso. Normalmente, a maioria das vezes, quando vemos uma empilhadeira, ela é pneumática. Assim, mais fácil de trabalhar em qualquer tipo de terreno. Outro critério muito importante para selecionar uma empilhadeira é saber, no local onde essa máquina vai trabalhar, existem declives, aclives, são subidas e descidas. Essa máquina, ao subir, ela consegue transpor esse local? Caso ela esteja descendo e seja necessária uma intervenção para ela parar durante um pequeno intervalo de tempo, ela vai conseguir se manter parada naquele local? Então, esses são critérios para a gente verificar antes de adquirir um equipamento dentro da empresa. Ainda dentro da situação do local e ambiente,
nós temos o que nós chamamos de gabarito de passagem. E o que significa o gabarito de passagem? Nada mais é do que larguras ou espaçamentos que devam ter entre os equipamentos durante a movimentação. Suponhamos que nós temos uma empilhadeira dentro de uma empresa e essa empilhadeira vai se movimentar entre os corredores. O ideal é que nós possamos pegar essa empilhadeira com a maior carga que normalmente ela transporta dentro dessa empresa e medir 50 centímetros de cada lado, sendo no caso 1 metro, por questões de segurança. Agora, se eu tenho duas máquinas, como eu vou transpor nesses locais? O ideal é que nós possamos pegar os dois equipamentos com as maiores cargas que eles podem transportar e medir 1,40 m, sendo 50 centímetros para cada lado e 40 centímetros no meio, para questões de segurança. Observem agora esse acidente relacionado à situação que nós acabamos de comentar. Outro ponto importante é a altura de elevação. Nós temos que ter cuidado com a questão da altura de elevação, principalmente quando eu possuo uma empilhadeira que vai além da altura do meu galpão. Exemplo, eu tenho um galpão de 10 metros, mas a minha empilhadeira chega a 12 metros. Então eu estou aqui muito bem, trabalhando e tal, na empilhadeira, sou o operador, e de repente um colega meu de trabalho me chama: ô Robert, eu estou aqui subindo a carga. Ô Robert, e daqui a pouco eu olho para o lado e esqueço da carga subindo, e de repente acerta iluminação, estrutura de telhado, destrói telhado, pelo um simples fato de que se eu tivesse uma empilhadeira no limite do galpão ou abaixo do limite do galpão, esse acidente poderia ter sido evitado, fora a falta de atenção do operador. Outro quesito muito importante a ser observado é a questão de carregamento e descarregamento de caminhões. Nas áreas que nós conhecemos como doca de estocagem, é muito importante o isolamento dessas áreas, principalmente na movimentação das empilhadeiras. Ninguém pode ficar trafegando nesses espaços, circulando livremente, pois acidentes podem acontecer. Quando falamos de aeração de locais, nós estamos pensando na circulação de ar dentro desses ambientes. Imagine você, por exemplo, dentro de um ambiente fechado com uma empilhadeira a diesel ligada lá dentro. Possivelmente, em coisa de menos de 5 minutos, seus olhos iriam lacrimejar, sua garganta iria começar a doer e você não conseguiria ficar mais naquele ambiente. Por quê? Porque é um ambiente fechado e impróprio para aquele modelo de empilhadeira. Então, sempre que formos escolher uma empilhadeira, é muito importante observar isso. Como é a aeração dos locais? Como é a circulação de ar aqui dentro? Existe local para poder sair, vento entrar? Questão de aeração também nas partes de telhado? Tudo isso é importante ser verificado. Outro ponto importante também é a questão do ruído, que nós já comentamos aqui. Por isso, se você trabalha numa empilhadeira 8 horas por dia, é imprescindível que você utilize o abafador, algo que nós vamos falar a módulos à frente.
Outra parte importante que devemos observar é a iluminação dos locais onde iremos trabalhar com o equipamento. Pois, caso a luminosidade desse local seja baixa, defeituosa ou com algum problema, é imprescindível que a empilhadeira tenha faróis. E é importante sempre fazer o checklist para verificar se esses faróis estão funcionando de forma adequada. Vamos falar agora de algumas regras para início da sua atividade. A primeira delas é equipar-se com equipamento de proteção individual com a qual se destina para a sua atividade. A empresa vai realizar estudos, levantamentos para determinar que você vai precisar de usar uma botina, um capacete, um óculos, um abafador, luvas e assim você deve estar equipado. Outra situação é pegar a chave de contato desse equipamento em algum local apropriado, pois muitas vezes essas chaves podem ficar com gerentes, encarregados, que é o ideal. Um ponto importante também a ser lembrado é a verificação do equipamento, mesmo que seja somente visual. Dê uma volta ao redor da máquina. Verifique se não possui nenhum vazamento, um pneu que possa estar danificado, caso a máquina seja pneumática, um pneu às vezes que possa estar furado, murcho. Observe muito bem isso. E também inspecionar a área de trabalho. Dê uma volta no pátio. Muitas vezes, caso você trabalhe numa empresa de turno, possivelmente o pessoal que trabalhou durante o dia possa ter feito uma intervenção em algum local e que não faça sinalização do mesmo. Esse local é uma curva cega. Normalmente você já vem com a empilhadeira, virou, entrou naquele local ali e acabou. Então observe, pois às vezes esse local possa não estar sinalizado e ocasionar um acidente a você. É imprescindível que na empresa na qual você trabalhe possua o checklist do equipamento, ou o que nós chamamos e conhecemos também às vezes por ficha de manutenção. Todos os dias é imprescindível fazer o checklist da máquina. E assim, quando eu vou passar a máquina, no caso, para um outro operador, esse operador verificar como essa máquina está e também fazer o checklist dele. Isso é um respaldo caso venha acontecer qualquer problema com esse equipamento. Alguns pontos que podemos verificar no checklist são a verificação, no caso, da bateria, principalmente verificando o nível de água dessa bateria, os conectores dessa bateria, procurar nos comandos do equipamento por folgas, alavancas que se movimentam, mas demoram a dar resposta, verificar o conjunto de elevação, movimentando para cima e para baixo, inclinando para frente e para trás, observar também situações dos pedais se funcionam de forma adequada, verificar as questões se existem no equipamento, espelhos retrovisores estão funcionando de forma adequada, faróis, como nós falamos anteriormente, giroflex, sinal sonoro de ré, tudo isso é imprescindível ser verificado. Então observe no seu checklist quais são os itens a verificar dia após dia. Fique atento agora que nós iremos mostrar um vídeo de quando a empilhadeira foi criada, em 1920, e a partir da sua evolução até termos os equipamentos que nós observamos hoje no mercado. E assim também veremos várias situações de como realizar um checklist. A segurança começa com você. Empilhadeiras para operar sentado. Nos anos 20, a Clark desenvolveu a primeira empilhadeira motorizada. Apesar de primitiva para os padrões de hoje, essas máquinas revolucionaram o manuseio de materiais.
Com o decorrer dos anos, as empilhadeiras evoluíram até apresentar sofisticados sistemas hidráulicos, componentes elétricos, numerosos itens de segurança, como, por exemplo, teto de proteção e instruções para o manuseio. Mas esses primeiros veículos obedeciam a 3 princípios básicos válidos ainda hoje: rodas direcionais na traseira, rodas de propulsão na frente e um contrapeso instalado na retaguarda do veículo. Esses princípios permitiram à empilhadeira realizar as tarefas a que se destinava, mas também tornaram sua operação um procedimento específico. Antes de subir em qualquer empilhadeira e começar a operá-la, você deve estar treinado e licenciado. Mesmo que já tenha treinamento anterior em outros modelos ou marcas, deve ler sempre os manuais operacionais para conhecer detalhes do veículo que está prestes a usar. O Ministério do Trabalho exige que a companhia treine seus empregados para os tipos especiais de equipamento que operam. Este vídeo destina-se aos operadores de veículos de operação sentado, tanto elétricos como de combustão interna, e não abrange outros tipos de equipamento, como veículos de operação em pé ou para pallets. Consulte os vídeos Clark. A segurança começa com você para empilhadeiras de operação em pé, e a segurança começa com você para veículos para paleteiras. Controles pré-operacionais. Uma inspeção diária ou pré-turno é exigida pelo Ministério do Trabalho. Instruções adequadas para o controle diário encontram-se no manual do operador do seu veículo. Siga-as. A Clark recomenda o uso de um formulário para a marcação dos resultados do seu controle diário e que, uma vez preenchido, deve ser devolvido ao supervisor ou ao pessoal de manutenção, conforme a organização da sua empresa. Ele serve como controle útil tanto para quem faz a inspeção quanto para o mecânico responsável pela manutenção. A inspeção diária ajuda na familiarização com todos os componentes do veículo e a mantê-lo em condições operacionais seguras. Antes de realizar a inspeção diária, assegure-se de que o veículo está estacionado corretamente, em ponto morto, com o freio de estacionamento acionado, garfos no chão e sem a chave. Inicialmente, você deve fazer um controle visual. Procure vazamentos debaixo e ao redor do veículo. Verifique a torre, procurando correntes gastas, mal ajustadas ou partidas, trilhos danificados, mangueiras ou cilindros furados. Esse exame é apenas visual. Nunca ponha as mãos, braços ou qualquer ferramenta ou objeto na torre. Assegure-se de que o protetor de carga está firme, que suas soldas estão ok e que o retentor do garfo está no lugar. Observe os garfos. Estão curvos, partidos ou gastos mais de 10% na parte traseira? Verifique no manual do operador detalhes de como medi-lo. Se estiverem, devem ser substituídos. Examine a grade de proteção. Ela está aí para protegê-lo de objetos caindo dos garfos ou das prateleiras próximas, mas não resistirá à queda de toda uma carga. Segure as colunas do teto e dê uma boa sacudida. Suas soldas e parafusos de cabeça devem estar firmes. Examine os pneus. Pneus maciços são de vulcanite e para uso interno em pisos lisos, como, por exemplo, os pisos de concreto dos depósitos. Pneus de ar comprimido e pneus sólidos de ar comprimido têm ranhuras e são inflados com ar, destinando-se ao uso interno e externo. Verifique o gasto deles e a calibragem correta. Verifique se há pregos, pinos, etc. ou qualquer dano. Válvula perdida ou pouco ar podem causar tombamentos. Procure o manual do operador, decalques e a placa de dados. Eles contêm informações sobre uma operação sem risco, a centralização da carga e a capacidade do veículo. Se algum deles faltar ou estiver ilegível, precisa ser substituído. Do manual do operador consta uma lista dos decalques que devem existir no seu veículo. Em veículos GLP, assegure-se de que as ligações de combustível estão firmes e de que o tanque de gás e seu suporte estão em boas condições. A remoção ou instalação dos tanques de combustível exige o uso de proteção para o rosto e luvas. Em veículos a diesel, gasolina ou gás natural, verifique se as linhas de combustível têm furos. Para mais informações, consulte o vídeo Manuseio sem risco do combustível. Em veículos elétricos, verifique se as ligações da bateria estão firmes e em perfeito estado. Assegure-se de que a bateria está firme e de que as placas de retenção ou braçadeiras das entradas laterais da bateria estão no lugar. E verifique se a tampa da bateria ou as presilhas estão seguras. Em seguida, examine o motor, mas somente se ele estiver frio.
Abra o compartimento dele com cuidado e não fume ao fazer esse controle. Em veículos de combustão interna, verifique o nível do óleo do motor, o nível da água, o nível de combustível e o nível do fluido hidráulico. Em veículos elétricos, examine o nível eletrolítico da bateria e o nível da carga. Em ambos os tipos de veículos, verifique o reservatório do freio, se houver um. Observe no manual do operador como é no seu veículo. Finalmente, examine e anote qualquer dano óbvio. O teste seguinte é o funcional para verificar se o veículo opera de acordo. Em veículos de combustão interna, libere vagarosamente o combustível GLP ou gás natural. Consulte o manual do operador para as particularidades do seu veículo. Procure vazamentos. Não faça qualquer verificação sem proteger as mãos. Entre seguramente no veículo usando 3 pontos de contato. Sente-se e examine se o cinto de segurança está apropriado para uso e se o fecho ajusta-se corretamente. Aperte o cinto confortavelmente nos quadris. Verifique a buzina. Examine a alavanca de direção. Não deve haver folga ou aderência. Examine se funcionam com facilidade as alavancas de levantamento, abaixamento, inclinação e de controle auxiliar. Não deve haver aderência, e elas devem voltar para o ponto morto sem nenhuma ajuda. Após examinar cada alavanca de controle, coloque-a de volta em ponto morto ou posição de repouso. Verifique o freio de estacionamento. Você deve sentir tensão quando usá-lo. Se estiver frouxo, provavelmente não vai segurar o veículo. Um freio de estacionamento bem ajustado deve segurar um veículo carregado num grau de 15%. Caso seu freio de estacionamento não esteja funcionando, coloque a etiqueta em manutenção e mande consertá-lo. Examine o pedal do freio. Ele deve estar firme e não deve resvalar vagarosamente para o chão sob pressão continuada do pé. Com o veículo em posição segura de partida, freio de estacionamento acionado, controle de direção no ponto morto, gire a chave para ligar o motor nos veículos de combustão interna. Do seu manual do operador devem constar particularidades sobre os sistemas de monitoração do veículo e sobre o mostrador do painel de instrumentos. Leia, portanto, o manual do operador do seu veículo. Em veículos elétricos, assegure-se de que as ligações da bateria estão corretas. Assegure-se de que o veículo está em condição segura de partida, com o freio de estacionamento acionado e todos os controles em ponto morto. Ligue a chave. Existem várias disposições diferentes dos pedais de controle nos veículos de combustão interna. Leia o manual do operador para se familiarizar com o tipo de controle do seu veículo. A disposição de pedais mais comum é: à direita acelerador, à esquerda pedal de aproximação e no centro freio. Outras disposições de pedais que podem aparecer são: à direita freio, nenhum pedal à esquerda e à direita acelerador. Ou unitrol, em que no pedal direito seleciona-se direção e controle de velocidade e o esquerdo é de aproximação. E a transmissão hidrostática, pedal direito deslocamento e velocidade, pedal esquerdo marcha ré e velocidade. Observe que a transmissão hidrostática vai operar de forma diferente da mecânica. Isso porque ela tem uma característica chamada freagem dinâmica, que pode ser regulada de acordo com o uso requerido. Além disso, a transmissão hidrostática pode ser ajustada para funcionar como uma transmissão mecânica ou não. Se você vai operar um veículo hidrostático, leia o manual do operador e se assegure de que entendeu os controles. Verifique se há suficiente espaço acima do veículo. Opere o elevador e a função de inclinação usando as alavancas de levantamento, inclinação e auxiliares. Faça a torre subir até o topo. E depois descer até o chão. Em seguida para a frente e para trás. Se ela não subir toda a extensão, sem fazer um ruído estranho, isso pode indicar baixo nível de fluido hidráulico. Faça um mecânico treinado examiná-la. Os componentes devem mover-se livremente e sem resistência. Se a torre não levanta ou abaixa suavemente, não use o veículo até que um mecânico treinado corrija a situação. Uma torre que não opera corretamente pode causar acidentes. Movimente a alavanca da torre até seu nível mais baixo. Gire o volante inteiramente até que ele pare, em ambas as direções.
O movimento deve ser suave, sem frouxidão ou resistência, nem ruídos estranhos. Coloque o volante de volta direcionado para a frente. Solte o freio de estacionamento e desloque-se devagar para a frente. Acione o freio e pare. O freio deve levar o veículo a uma parada controlada, sem esforço no pedal. Quando estiver operando um veículo, preste atenção em qualquer ruído estranho. Eles indicam algo de errado. Olhe para trás e examine o chão à procura de vazamentos. Caso seu veículo tenha luzes, alarmes ou espelhos, assegure-se de que funcionam normalmente e que não estão faltando ou precisando de reparos. Se qualquer componente do veículo estiver faltando ou precisando de reparo, anote na lista de controle. Não tente substituí-lo ou consertá-lo, a menos que seja treinado e licenciado. Em vez disso, coloque uma etiqueta em manutenção no veículo e retire a chave. Entregue a lista de controle ao seu supervisor ou ao departamento de manutenção e os informe sobre o problema. Resumindo, o Ministério do Trabalho exige uma inspeção diária ou pré-turno das empilhadeiras. Você deve realizar tanto um controle visual quanto funcional. Marque seus trabalhos numa folha de controle operacional que está disponível no seu distribuidor Clark. Nunca tente fazer consertos, a menos que você seja um mecânico treinado e licenciado. Coloque uma etiqueta no veículo que precisa de reparos e alerte o seu supervisor ou o pessoal da manutenção. Entregue a sua folha de controle preenchida ao seu supervisor ou pessoal de manutenção. Finalmente, não opere um veículo que não esteja funcionando de acordo. Instruções e avisos. O manual do operador contém instruções e avisos. Leia, compreenda e obedeça a essas informações. Os decalques com instruções e avisos são uma versão reduzida, funcionam como lembretes constantes durante o uso do veículo. Não opere um veículo a menos que seja treinado e autorizado. Não opere um veículo em mau estado de funcionamento. Olhe para onde se desloca. Manuseie somente cargas estáveis e firmes. Ajuste os garfos de modo que fiquem o mais afastado que sua carga permitir. Tenha sempre cuidado com os pedestres. Empilhadeiras tombam se não são dirigidas corretamente. Dirija com os garfos abaixados. Devagar nas curvas. Não faça curva em declives. Use sempre o cinto de segurança. Diminua a velocidade e tenha muito cuidado em superfícies molhadas ou escorregadias. Não levante cargas maiores do que a capacidade que figura na placa de dados. Nunca suba ou fique em pé no teto de proteção. Você pode escorregar e cair. Nunca descanse sua mão no suporte da grade de proteção. Se colidir com uma prateleira ou outra superfície dura, poderá ferir-se. Durante o trabalho, mantenha-se sempre dentro do compartimento do condutor e debaixo da grade de proteção. Nunca ponha qualquer parte do seu corpo ou qualquer ferramenta ou objeto na torre. Você pode ser vítima de esmagamento. Não suba na torre nem fique de pé ou embaixo dos garfos. Você pode ser esmagado ou ferido numa queda ou pela descida dos garfos. Não use a torre para levantar pessoas. Elas podem cair e morrer. Use o equipamento certo para elevar pessoas, como o elevador aberto. Tenha cuidado ao posicionar os garfos. Assegure-se de que os bloqueadores dos garfos estão em seus lugares. Se os bloqueadores tiverem se extraviado, os garfos podem se soltar no fim do transporte e ferir você ou outra pessoa. Use os pés para mover os garfos. Não os puxe com as mãos. Antes de sair de seu veículo, abaixe os garfos e os faça inclinar ligeiramente para frente. Coloque o controle de direção em ponto morto, desligue a chave e acione o freio de estacionamento. Cargas e manuseio de cargas. Olhe sempre na direção do deslocamento. Se a carga bloqueia sua visão, desloque-se em marcha ré, exceto ao subir rampas. Se não tem visão, não se movimente. Peça o auxílio de alguém. Não faça curvas com sua carga no alto. Entre reto na prateleira para colocar a carga de forma conveniente. Quando estiver saindo de uma prateleira, saia em linha reta, abaixe a carga e então faça a curva para se deslocar no corredor.
Nunca deixe uma carga levantada. O elevador e os cilindros de inclinação podem se mover e assim causar sua queda. Você ou alguém por perto pode ferir-se gravemente. Mantenha sua carga sempre abaixada, especialmente se está se deslocando ou estacionado. Transporte as cargas alto o suficiente apenas para evitar obstáculos. Assegure-se de que a carga não está interferindo no transporte ou penetrando na torre. Isto pode causar deslocamentos, desarranjos na torre ou danos às cargas. Manuseie cargas longas, largas ou altas com cuidado adicional e nunca transporte cargas soltas ou desequilibradas. Assegure-se de que a carga está apoiada contra o descanso posterior e centralizada nos garfos. Ao abaixar, cuidado com correias soltas. Elas podem se enroscar na torre ou na prateleira. Resumindo, olhe sempre na direção do deslocamento. Se você não pode ver, não se mova. Peça ajuda. Nunca faça curva com uma carga levantada. Mantenha sempre sua carga abaixada perto do chão. Assegure-se de que as cargas não penetrem na torre e só manuseie cargas estáveis. Finalmente, cuidado com correntes soltas. Partindo e parando. Suba no veículo usando sempre 3 pontos de contato para não perder o pé. Se necessário, ajuste o assento para poder manobrar os controles e pedais confortavelmente. Coloque o cinto de segurança e o ajuste de modo que fique firme, mas não apertado demais. Assegure-se de que o freio de estacionamento está acionado e segurando o veículo. Você deve sentir uma tensão quando o utiliza. Se estiver frouxo, provavelmente não vai segurar o veículo. Assegure-se também de que as alavancas de controle direcional estão em ponto morto. Gire a chave, ligue o motor. Lembre-se, caso o freio de estacionamento não esteja funcionando, coloque no veículo a etiqueta em manutenção e mande consertar. Alguns veículos têm freios operados com o pé, outros têm freios de mão. Alguns têm freios de assento. Examine o manual do operador do seu veículo para se informar sobre o controle correto do freio de estacionamento. Em um veículo elétrico, ligue a chave do interruptor. Pise no freio de serviço e solte o freio de estacionamento. Caso você tenha um veículo hidrostático, procure no manual do operador o procedimento correto. Olhe na direção em que vai se deslocar e certifique-se de que o caminho está livre. Em seguida, mude a marcha para a frente ou marcha ré, solte o freio e ponha o pé no acelerador. Desloque-se sempre em velocidade moderada. Nunca tenha pressa. É assim que acontecem os acidentes e as pessoas se machucam. Se tiver dúvidas, diminua a marcha, tire o pé do acelerador e pise suavemente no freio. Não pise nele com força, a menos que haja uma emergência. Você pode derrubar a carga dos garfos ou até tombar o veículo. Nos carros elétricos, você pode pará-los eletricamente. É o que chamamos de plug-in, uma maneira suave de frear e mudar de direção e que pode aumentar a vida útil do freio. Mas tenha cuidado, pois pode ser necessário mais tempo para parar do que com o freio de pé. Se você está se deslocando para a frente ou de marcha ré e quer mudar de direção, simplesmente mova a alavanca de controle na direção oposta. O veículo vai diminuir a velocidade até parar e em seguida prosseguirá na outra direção. Se você quiser parar, simplesmente mude a marcha para ponto morto ou solte o acelerador quando o veículo parar antes de continuar na outra direção. Você não pode usar esse procedimento com veículos a combustão. Resumindo, sempre use 3 pontos de contato quando subir ou descer do veículo. Use o cinto de segurança. Assegure-se de que o freio de estacionamento está corretamente ajustado e a alavanca de mudança está em ponto morto. Dirija em velocidade moderada. E lembre-se, plug-in é um modo suave de parar, usado somente nos veículos elétricos. Estacionar. Para estacionar em veículos de combustão interna ou elétricos, primeiro pare completamente. Abaixe os garfos até o chão e incline-os para frente. Mude a transmissão para ponto morto. Acione o freio de estacionamento e desligue a chave. Nunca deixe o veículo funcionando ou sem o freio de estacionamento. Estacione sempre em pisos nivelados, longe de portas, extintores de incêndio ou outros equipamentos de segurança.
Se houver alguma possibilidade de o veículo se mover, calce as rodas e nunca pare na frente de saídas de emergência. Resumindo, pare totalmente. Traga os garfos para o chão, ponha a alavanca em ponto morto. Acione o freio de estacionamento, desligue o motor e retire a chave. Não bloqueie equipamentos de emergência. Se o veículo tem risco de se mover, bloqueie as rodas. Operação em geral. Observe sempre os pedestres. Muitas vezes, pedestres e empilhadeiras compartilham os mesmos corredores e caminhos. Acidentes com pedestres são o tipo mais comum com as empilhadeiras. Terríveis ferimentos por esmagamento resultam quando uma empilhadeira atinge uma pessoa. Olhe sempre na direção do deslocamento procurando ver os colegas ou outras pessoas que podem estar no seu caminho. Toque a buzina. Tente estabelecer contato visual e acene para que saiam do caminho. Toque a buzina e esteja preparado para parar nos cruzamentos. Diminua a velocidade nas esquinas e tenha cuidado com pedestres ou outros veículos. Se o seu veículo tem alarmes, luzes ou espelhos, assegure-se de que estão funcionando e não estão quebrados. Mas não confie nos pedestres para ver ou ouvir os sinais e sair do caminho. Muitas vezes eles nem percebem. Tome cuidado com o movimento da cauda do seu veículo. As empilhadeiras têm direcionamento na traseira para maior capacidade de manobra. Desse modo, quando você faz uma curva, o contrapeso balança para longe. Cuidado com os pedestres mesmo ao lado do seu veículo. Tente manter um círculo ao redor dele, livre de pessoas. E, é claro, nunca dê carona a ninguém. As empilhadeiras foram projetadas para levar somente uma pessoa, o operador. E em todos os momentos, você é o responsável pela operação sem risco do veículo. Portanto, fique atento. O uso de elevadores requer cuidado especial. Assegure-se de que sua capacidade é suficiente para a empilhadeira e sua carga e de que o piso está em boa condição. Entre devagar. Estacione o veículo com o freio de estacionamento acionado e desligue o motor. Não opere o veículo se estiver sob remédios que o deixam sonolento, ou sob o efeito de álcool ou de drogas ilegais, ou se estiver doente ou cansado. Ao usar um veículo de combustão interna no interior de um prédio, assegure-se de que há ventilação. O monóxido de carbono pode se acumular sem ser percebido e causar sonolência. Siga as regras de tráfego de sua fábrica. Preste atenção nos obstáculos do local de trabalho, como obstruções acima do veículo, protuberâncias nas prateleiras, intrusões nos corredores, más condições do piso, entulho, etc. Resumindo, cuidado com os pedestres. Olhe sempre para onde está indo. Assegure-se de que seu alarme, luzes, espelhos, etc. estão funcionando. Atenção ao movimento da cauda do veículo. Nunca dê carona no seu veículo. Não dirija se estiver doente, sob efeito de drogas ou cansado. Obedeça às regras de tráfego de sua fábrica. E, finalmente, atenção aos obstáculos imprevistos. Tombos nas plataformas de embarque. Assegure-se de que as superfícies em que está se deslocando estejam livres de entulho, depressões, óleo, gelo, água e etc. Essas coisas podem fazê-lo perder o controle do veículo. Tome cuidado ao operar em rampas. Desloque-se sempre em linha reta, para cima e para baixo, no centro das rampas, longe das bordas. Se o veículo estiver carregado, desloque-se com os garfos na direção da subida. Se descarregado, os garfos devem estar voltados para a descida. Finalmente, nunca faça curva em rampas ou se desloque nelas em curva. Isto pode tombar o veículo. Saia da empilhadeira e verifique a condição dos pisos dos reboques, elevadores e vagões. Assegure-se de que podem suportar o peso de seu veículo e da carga. As plataformas de embarque são lugares onde deve-se ter muito cuidado. Congestionamento, tráfego pesado de veículos e pedestres ou más condições do piso podem causar acidentes. Quando estiver operando nas plataformas, descarregando caminhões, assegure-se de que os tablados de acesso estão firmes e em boas condições. Examine pessoalmente se os freios do reboque estão acionados, se as rodas estão calçadas, se o calço de atracação está no lugar, caso exista algum. Não conte com a informação do motorista.
Se a cabine tiver sido separada do reboque, assegure-se de que os apoios do reboque estão colocados corretamente. Se você não tomar esses cuidados, o veículo pode rolar da plataforma e a sua empilhadeira pode tombar pela traseira. Se a plataforma não tiver portas fechadas, quando o reboque estiver sendo retirado, tenha muito cuidado e fique longe da porta aberta. As bordas da plataforma ficam molhadas e escorregadias pela exposição ao exterior. Boa limpeza é particularmente importante nas plataformas. Nunca sobrecarregue seu veículo. Examine a placa de dados para saber sua capacidade. Apesar do tombamento ser um acidente raro, ele costuma causar ferimentos graves e até fatais. Para evitar tombamentos, você precisa entender o conceito do triângulo de estabilidade. Uma das coisas mais importantes que se deve lembrar sobre o projeto da empilhadeira é que ela é apoiada em 3 pontos. Isso é verdadeiro apesar de ela ter 4 rodas. O eixo de direção da maioria das empilhadeiras de 4 rodas está ligado ao veículo por meio de um pino pivô no centro do eixo. Esses 3 pontos de apoio formam um triângulo quando ligados. É o chamado triângulo de estabilidade. Esse triângulo foi determinado através de testes de engenharia de tal forma que pode predizer quanto aos pesos das cargas e o deslocamento contribuem para a instabilidade do veículo. O círculo negro representa o centro de gravidade, ou CG, de um veículo estacionado e sem carga. O CG se desloca conforme as cargas adicionadas ou as operações realizadas, tais como o deslocamento e o empilhamento. Se o CG mover-se para fora do triângulo, o veículo pode tombar. Ao se deslocar com carga nos limites de segurança, o CG permanece no meio do triângulo de estabilidade. Isso assegura a estabilidade de lado a lado e da frente para a retaguarda. Quando uma carga é adicionada, o CG se desloca para a base do triângulo. Como resultado, quanto mais pesada a carga, maior é a tendência de tombar para frente, conforme o CG se aproxima mais da base. Acontece o mesmo ao frear. O que se passa quando o veículo opera com um lado mais baixo do que o outro? Em piso desigual, por exemplo, o CG se desloca para o lado do triângulo e um tombamento lateral se torna mais provável. O mesmo é verdade nas curvas. Qualquer curva vai deslocar o CG para as laterais e criar a possibilidade de um tombamento lateral. Quanto maior sua velocidade numa curva, tanto maior a possibilidade de um tombamento. Isso vale quer haja carga nos garfos ou não. Podemos também pensar no triângulo de estabilidade como uma pirâmide de 3 lados. Quando os garfos estão levantados, quanto mais o CG se desloca para o topo da pirâmide, mais afetada é a estabilidade de lado para lado e de frente para a retaguarda. Por causa disso, fazer curva com uma carga levantada é perigoso. E lembre-se, qualquer modificação no peso do veículo, na capacidade de carga ou nos componentes altera sua estabilidade. Pneus mais estreitos e rampas interferem na estabilidade do veículo. Lembre-se, veículos carregados são mais estáveis lateralmente do que veículos sem carga. Mas, carregados ou vazios, nunca faça curvas fechadas ou rápidas e nunca com os garfos levantados. Sempre se desloque com os garfos abaixados e incline-os para trás levemente. Cuidado para onde vai. Superfícies desiguais, entulho, declives, pisos escorregadios e depressões podem causar tombamentos. Se um tombamento ocorrer, não salte do veículo. Suas chances de sobreviver são maiores se você permanecer na empilhadeira. Usar cinto de segurança ajuda a manter seu corpo dentro da cabine. Alguns veículos têm apoios laterais que também ajudam você a manter-se dentro deles. Segure o volante firmemente com ambas as mãos e pressione seus ombros e costas contra o assento. Apoie os pés no piso e incline-se para longe do chão. Aguente firme, não salte. Resumindo, assegure-se de que as superfícies em que está se deslocando são lisas e sem entulho. Quando se deslocar em rampas, mantenha os garfos com carga à frente na subida e sem carga para trás. Nunca faça curva em rampas, não importa em que direção. Nunca sobrecarregue uma empilhadeira.
Conheça sempre o peso da sua carga. Aguente firme no caso de tombamento. Mantenha o cinto apertado e retese o corpo, não salte. Esteja atento o tempo todo. E cuidado com os pedestres. Como operador de empilhadeira, você é um profissional. Dirija de modo profissional. Você deve levar a sério o fato de operar seu veículo com segurança. Não tome parte em brincadeiras. Se agir com descuido ou imprudência, pode causar acidentes sérios e mesmo fatais com você ou com seus colegas. Mantenha seu veículo em ótimo estado de conservação, mas não faça reparos a menos que seja um mecânico treinado. Use somente peças originais Clark. Coloque a segurança em primeiro lugar. E lembre-se, a segurança começa com você.